Amém, amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler o verso 36. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Já aconteceu a ceia do Senhor, Jesus já predisse que Pedro o negaria, e nesse momento Jesus se encontra ali no jardim do Getsemane, prestes a ser capturado por soldados, a ser capturado e preso pelos religiosos, e o caminho da cruz está feito, está se iniciando aqui a partir do Getsemane. E nesse momento Jesus faz uma das orações mais angustiantes, talvez, que nós encontramos nas Escrituras. Jesus ora e diz o seguinte, capítulo 14, verso 36. E dizia, diz assim, Marcos: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Vamos orar. Pai amado, estamos nessa noite na tua presença, diante do teu evangelho, diante das tuas palavras, Senhor. Que o teu Espírito, Deus, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, o nosso interior, para compreendermos as Escrituras. Possamos aprender, Pai, aquilo que o Senhor deseja que aprendamos nessa noite. Não permita, Deus, que saiamos daqui da mesma maneira como nos chegamos. Faz a tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu tive uma fase da minha vida, eu acredito que talvez muitos de nós tenhamos essa fase na nossa caminhada espiritual, religiosa. Eu sei que alguns de vocês já tiveram, porque eu já tive a oportunidade de conversar, mas eu tive a minha fase fundamentalista. Eu tive a minha fase fundamentalista, e se você quiser entender bem o que é isso, sábado que vem, 7h30. Mas eu tive a minha fase radical, num sentido muito ruim, de pela fé, pela palavra, pelo nome de Jesus, machucar muita gente, ferir muita gente, julgar muitas pessoas, apontar o dedo na cara dos outros, querer ser mais santo do que outrem. Eu tive essa fase. E eu me lembro que nessa fase, em toda a minha imaturidade, e graças a Deus melhorou um bocadinho, melhorou um pouquinho, o tempo vai passando, a ideia é ir melhorando, a ideia é ir crescendo, se amadurecendo, e nesse tempo tinha algo que me incomodava, algo que eu não sabia lidar bem, e era esse tipo de oração aqui que me incomodava, esse negócio de orar a Deus e falar assim, seja feita a tua vontade. Sabe como que eu lia esse texto? Como que eu lia esse tipo de oração? Ou até mesmo lá em Mateus 6,10, quando Jesus ensina o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu li esse texto, eu falava assim, isso é oração de gente que não tem fé. Porque quem crê mesmo, quem tem fé, não ora para Deus fazer a vontade. É gente que não tem ousadia, é gente que não tem coragem de orar e pedir para Deus curar e Deus curar. Pedir para Deus transformar e Deus transformar. Pedir para Deus mudar e Deus mudar. E quando eu olhava esse tipo de oração assim, na minha ignorância, eu falava, isso é coisa de gente muito tradicional. Olha que preconceituoso. Eu era esse crente aí, preconceituoso, E eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa comunidade, conversando com o irmão Aldo, a gente conversando sobre oração, ele falava para mim assim, mas seja feita a vontade do Senhor, pastor. E graças a Deus vocês me pegaram numa época boa, que eu virei para ele e falei, você está certíssimo, irmão Aldo, certíssimo. Então eu quero falar um pouco sobre esse tipo de oração que Jesus faz aqui
nesse momento tão difícil, né, da caminhada dele aqui na terra, desse momento tão angustiante, prestes a morrer, a ser torturado, a morrer a morte de cruz, ele sentindo o cheiro da morte se aproximando, ele sentindo ali que ele seria preso, ele ora a Deus, se coloca diante do Senhor e pede: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O que isso quer nos dizer hoje em dia? Eu creio que naquela época minha de fundamentalista radical, de crente chato pra chuchu, era uma época em que eu não tinha vivido o suficiente para perceber e me deparar com as ansiedades, os problemas e as dores da vida. Eu tinha sofrido pouco. Conforme a gente vai caminhando e a gente vê que a vida não é um mar de rosas, a gente amadurece. E a gente pode, como hoje, né, meditar a respeito desse texto, de tal forma que a gente aprenda. E é essa a grande lição dessa noite. Deus deseja que nós aprendamos a depender dEle. Deus, Ele deseja que nós saibamos nos lançar nele, confiar nele. E a gente poderia usar várias palavras para expressar a mesma ideia. Confiar na vontade dele, nos entregar diante da soberania dele, nos derramar na presença dele, depositar nossa confiança nele. Só que a gente quer fazer isso aqui nessa noite sem cair em alguns erros. Eu quero esclarecer para você depois não fazer um recorte da minha mensagem e usar ela fora de contexto, né? Então, em primeiro lugar, isso não significa que a gente vai cair num determinismo e num fatalismo. Sabe aquela coisa? Eu vou confiar em Deus porque o meu destino está escrito nas estrelas. Isso aí não é coisa de crente, gente. Isso aí não é coisa de quem lê a Bíblia seriamente. Né? Essa coisa de destino, de um Deus que predeterminou todos os mínimos detalhes da existência, até o seu fracasso conjugal, até a sua depressão, até a sua doença, até a tua enfermidade. Não, isso aqui não é disso que eu estou falando. Tá? Então, cuidado para a gente não cair num determinismo, num fatalismo. Deus me fez assim, a vida é assim, eu vou morrer assim. Não é esse o objetivo dessa mensagem, quando a gente fala em depositar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. E tampouco é desconsiderar a responsabilidade humana. Então, confiar em Deus não é ficar em casa assistindo Netflix esperando a porta de emprego aparecer. Tá certo? Se você não sair, não bater nas portas, não mandar currículo, não se mexer, não vai acontecer nada. Não é porque Deus quer. É porque tem a nossa responsabilidade envolvida no processo. Se você não procurar ajuda médica quando você precisa tratar de uma enfermidade e ficar em casa, eu confio no Senhor. Você vai morrer, meu irmão e minha irmã. Deus pode te curar, eu creio que Ele pode. Mas a tendência é dar ruim. Então, procure o médico, tome cuidado, né? Então, tem a nossa parte de responsabilidade. Dito isso, a gente vai se debruçar nesse texto de Marcos 14, 36, em que nós temos um modelo de como o nosso Senhor Jesus se relaciona com o Pai dele. Um modelo para mim e para você hoje. Um modelo para mim e para você hoje, agora. De como nós devemos nos relacionar com Deus. De como nós devemos lidar com as ansiedades da nossa vida, os nossos temores, as nossas preocupações, as nossas inquietações. Esse texto nos ensina, em primeiro lugar, o reconhecimento de que Deus tudo pode. Deus pode tudo. Não tem nada que Deus não possa. Ele pode te curar, Ele pode arrumar um emprego para você amanhã, Ele pode operar milagre, e a gente crê em tudo isso aqui. E Deus, em Jesus Cristo, nessa oração, está dizendo isso. Abba, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Então, faz parte da nossa experiência espiritual caminharmos e sabermos que nós estamos caminhando com Deus que pode tudo. Que pode tudo. E reconhecer isso é algo muito fundamental na nossa vida de oração. Reconhecer isso é algo muito fundamental na nossa caminhada com Deus. Reconheça sempre que Deus pode tudo.
que Deus realmente ele é poderoso. Só que, ao mesmo tempo em que existe um Deus poderoso, Jesus nos ensina aqui que existe também a minha e a sua vontade. Existem os nossos desejos. E Jesus expressa: afasta de mim este cálice. Afasta de mim esse cálice da morte. Afasta de mim esse momento de dor física, de tortura. Afasta de mim esse momento angustiante, esse momento de traição. A gente poderia interpretar de muitas formas. É claro que a gente não tem acesso à mente do Cristo naquele exato momento para a gente entender exatamente qual o cálice que ele gostaria que fosse afastado. Mas a gente pode pensar na traição do próprio povo que não o reconheceu como Messias. A gente pode pensar na traição dos próprios apóstolos que o abandonam. Enquanto ele está orando aqui, eles estão dormindo, os mais chegados. A gente pode pensar na dor física, como eu já mencionei, a dor de uma morte de cruz, a dor de uma crucificação, a dor da zombaria dos soldados romanos, a dor daquela brutalidade, daquela carnificina, a dor da zorrague batendo nas costas de um homem, arrancando pedaço de pele. É essa dor humana, carnal. Eu imagino que quando Jesus ora angustiado, eu acho que ele vislumbra tudo isso, ele pede ao Pai: Pai, se possível, olha, passa de mim, não queria beber disso aqui não. Eu sei que não será fácil, não será fácil. Mas em terceiro lugar vem um outro elemento dessa oração fundamental, para aquilo que a gente quer meditar aqui nessa noite. O fato do Cristo estar entregue nas mãos de Deus. O fato de Jesus Cristo depender de Deus, confiar em Deus, se render a Deus, se entregar para a vontade de Deus. Não seja o que eu quero. Eu quero coisas, eu desejo coisas, eu tenho vontade de coisas. Mas, Senhor, que não seja o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Porque mesmo o que o Senhor quer, sendo diferente daquilo que eu quero, eu posso confiar no Senhor. Eu me entrego a Ti. Então, essa oração, ela tem todo um enredo, um pequeno enredo, esse pequeno versículo. O reconhecimento de que Deus pode tudo, o reconhecimento dos nossos próprios desejos e, ao mesmo tempo, o abnegar do meu desejo para me submeter à vontade daquele que é. A vontade daquele que é. Queridos, nós não temos o controle de tudo. Nós não temos o controle sobre todos os elementos da nossa vida. Talvez, são muitos poucos os elementos que nós tenhamos tanto controle assim. O fato é que, muitas vezes, quando as coisas boas acontecem na nossa vida, a gente não gerenciou tudo o suficiente para que aquelas coisas boas acontecessem. Exemplo, você é promovido no trabalho, mas se você não tivesse caído com aquele chefe legal, será que você seria? Mesmo com a sua competência, mesmo com a sua determinação, mesmo com a sua capacidade? Tem um negócio que é você estar na hora certa, no lugar certo. Tem uma coisa que acontece que é aquela pessoa te indica, né? O famoso QI, quem indica. Como que você gerencia isso? Você não gerencia isso? Como que você sabe que você está almoçando com o cara que pode abrir a porta de emprego para você? Você não sabe. Mas se você for grosseiro naquele almoço ali, talvez acabou a porta, fechou. Mas se você trocar ideia de uma maneira legal, for um cara bacana, uma mulher bacana, quem sabe é ali que se concretizou o emprego que você estava procurando, a possibilidade, a promoção, sei lá o quê, que pode acontecer na nossa vida profissional, para a gente ficar só nesse âmbito. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida que a gente não gerencia? Exemplo, eu me lembro dos meus sogros, né? Um dado momento eles moravam num sobrado aqui em Osasco, um sobrado antigo, velho, precisava de uma reforma, e de repente cai do céu uma galera lá que decide comprar parte do terreno e faz um não sei o quê, e de alguma forma assim, sem eles terem recurso para isso,
aquela casa velha se transforma em 2 sobrados geminados, sendo que uma metade é totalmente deles, uma casa zeradinha, novinha em folha. Tem coisas que acontecem, coisas boas que acontecem, e a gente não tem o controle. E tem coisas ruins que acontecem também, e a gente não tem o controle. A gente não tem o controle das dores que a gente sente na vida. A gente não consegue controlar quando vai doer ou quando não vai doer. Hoje pela manhã, o Éder, filho do Ronaldo e da Marise, esteve aqui dando um testemunho que de repente ele sentiu uma dorzinha aqui, tipo meio que abdominal. Não controla. Aquilo era um câncer, e graças a Deus ele passou por uma cirurgia, ele está bem e deu testemunho aqui nessa manhã. Mas o ponto é, a gente não controla a hora que a dor chega. A gente não controla a hora que a enfermidade nos assombra. A gente não controla a hora que a morte leva os nossos entes queridos. A gente não controla qual que é o dia do luto. A gente não controla as tristezas da vida, as marcas que a vida vai deixando na gente, as amarguras, as dores interiores, as decepções, as frustrações. A gente não gerencia isso. A gente não gerencia as angústias da caminhada, as dores de um relacionamento mal resolvido lá atrás que perduram até hoje em dia, durante décadas e mais décadas. A dor de um relacionamento rompido com um filho, a dor da impossibilidade de uma reconciliação, tantas e tantas dores. Tantos irmãos nossos hoje, nesse final de semana, em luto. Luan perdeu o irmão dele lá na Bahia, em algo que, pelo que eu entendi, foi uma tragédia. Como que é você perder um irmão assim, ó? Como é você perder um pai igual o Tiago? Você não gerencia isso, você não tem controle sobre isso. Isso vem em você, isso chega em você. Então, embora a gente ache que a gente tem capacidade de controlar, porque eu decido o que eu posto no Facebook, eu decido como as pessoas vão me ver no Instagram. A tecnologia com os algoritmos faz a gente, de alguma maneira, achar que a gente está no controle, que a gente está nas rédeas. A gente não está nas rédeas, essa que é a verdade. A vida vai acontecendo, a gente vai vivendo essa vida e a gente vai sofrendo esses impactos de coisas boas, como eu disse, coisas ruins. A gente precisa aceitar esse fato. Aceitar esse fato. Só que mesmo assim, mesmo a gente devendo aceitar, a gente muitas vezes como cristão, a gente fala assim, eu não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Quem já ouviu isso? Está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado isso aí. Arreda, não vai acontecer comigo. A gente acha que a gente vai controlar os caminhos da nossa vida com oração. A gente acha que a gente vai orar e de alguma maneira a gente vai estar blindado dos males da existência, dos males da caminhada. Gente, é óbvio que não é assim que funciona. É óbvio que não é assim. A gente está lendo aqui um texto do Cristo, do nosso Messias, do nosso seguidor, do nosso mestre que a gente segue, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Até Jesus tomou cálice difícil de descer. Um vinho amargo, ruim, difícil de tomar. E a gente não quer muitas vezes tomar, a gente não quer, a gente acha que a gente vai gerenciar Deus. E a nossa religião parece que é uma religião que gerencia Deus para que Ele possa fazer aqui as vontades dEle. E a gente tenta controlar tudo. A gente tenta dar o nosso jeito. A gente tenta não aceitar aquilo que está se impondo diante da gente. E através da força da oração, a gente tenta fazer com que Deus mude aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer. E o problema disso tudo, desse tipo de espiritualidade, sabe qual é? É ansiedade. Ansiedade espiritual. Por que Deus não está me abençoando? Por que Deus abriu a porta de emprego para ele e não abriu para mim? Por que Deus deu um carro bom para o irmão lá e não deu para mim? Por que Deus possibilitou que ele tivesse a casa própria e eu não tenho? Eu estou no meu aluguel lá sofrendo.
Por que Deus abençoa mais um do que o outro? Por que Deus curou aquela enfermidade e não curou a minha? Por que Deus permitiu que ele tivesse uma vida feliz, mas eu tenho depressão, eu enfrento minhas dores, enfrento os meus problemas? Percebe que essa lógica de crente que quer controlar Deus através da força da oração é uma lógica que produz no nosso coração ansiedade espiritual. A gente fica ansioso, a gente fica meio sem entender, a gente fica meio sem saber, a gente quer se perguntar os porquês, e a gente fala assim: não, a minha hora vai chegar, a minha bênção está chegando. O problema é que muitas vezes não está chegando, e você acha que está chegando, mas não está chegando do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Porque embora nós tenhamos os nossos desejos, nem sempre os nossos desejos vão ser realizados. Quem disse para você que Deus é o Aladim? Ou é melhor dizendo, né, o gênio da lâmpada, né? Você esfrega lá, sai Deus, aí você ora, fala com Ele, e Ele consegue os seus desejos. Quem disse que a tua bênção, carro do ano, vai chegar? Vai chegar nada, às vezes não vai não. Ficar com um carrinho lá, né? Isso lá, tipo do Fred Flintstone. Né? Quem disse que você vai conseguir fazer aquela viagem que você queria? Tomara que sim, mas pode ser que não aconteça, pode ser que falte recurso. Quem disse que você vai conseguir comer em restaurante bom todo final de semana? Quem disse? Mas a gente faz esses joguinhos, a gente trabalha assim na nossa fé. A nossa religião, ela serve muitas vezes para a gente vir para a igreja, esfregar a lâmpada e esperar que Deus conceda todos os nossos desejos. Aí, quando eles não são concedidos, isso gera ansiedade, isso gera medo. Medo, será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não orei o suficiente? Isso gera preocupação em demasia. Preocupação em demasia é ansiedade. A gente fica ansioso porque as coisas não acontecem. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas, e é o grande teor da mensagem dessa noite. Nós precisamos aprender a nos entregar a Ele. Nós precisamos aprender a fazer essa oração no fundo da nossa alma: seja feita a tua vontade e não a minha. A gente precisa ter coragem de orar isso. Coragem para abrir mão. Coragem para abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos. E depositar a nossa vida nele. Anunciar e viver um tipo de espiritualidade em que nós somos dele. Crermos de fato que estamos sob os cuidados dele. Nós precisamos nos lançar nele. Nós precisamos confiar nele. É isso que a gente aprende com Jesus. Em nenhum lugar da Escritura você vai aprender a ficar todo esquizofrênico espiritualmente, porque você quer e você vai orar e Deus vai dar e você vai conquistar e nada, não tem isso. Não tem isso. O que tem é uma entrega pessoal a um Deus que a gente confia. E como que isso acontece? Isso acontece na hora em que você e eu entendemos que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. A gente não está lidando com um Deus que está brincando com nossos sentimentos. A gente não está lidando com um Deus que está brincando com as nossas emoções. Nós não estamos lidando com um Deus que está se prestando ao papel ridículo de um gênio de lâmpada para atender às minhas e às suas vontades egoístas e mesquinhas. Nós estamos lidando com Deus revelado em Cristo Jesus, que é Abba, que é Pai, é o nosso Pai. E quando a gente lida com Pai, a gente pode orar sem medo, mesmo diante desse contexto de morte, mesmo diante desse contexto em que eu não quero tomar do cálice. Pai, passa de mim, mas Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque quando a gente está numa relação com Deus, em que a gente
encarnou, internalizou, melhor dizendo, o fato de que Ele é o nosso Pai e nós somos filhos dEle, e a gente tem certeza de que a gente é filho, certeza, convicção, uma certeza para além do racional, uma certeza na alma. A gente vive a experiência de um tipo de confiança assim muito elementar, muito básica, a gente confia. A gente vive uma experiência com Deus em que o nosso coração, a perturbação do nosso coração vai diminuindo. A gente vive um tipo de experiência em que o medo do amanhã, ele vai diminuindo. Porque seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer. Eu abro mão do meu querer pelo teu. Eu sei que o Senhor é o meu Pai. Eu sei que o Senhor está no controle, como a gente diz. Eu sei que o Senhor é Senhor da minha vida. Eu sei que o Senhor é Senhor dos meus caminhos. Novamente, sem cair em determinismo e fatalismo, é uma entrega pessoal em uma relação em que a gente se submete, se sujeita a um Deus que se revela para nós como Pai amoroso, Pai protetor, Pai cuidador, mesmo diante de todas as mazelas e dores da vida e da existência. Sabe qual que é a consequência dessa entrega? Em primeiro lugar, menos ansiedade. Menos ansiedade. Menos esquizofrenia gospel. Gente, se liberte disso. Viva uma experiência com Deus mais saudável. E viver uma experiência com Deus mais saudável significa viver uma experiência com Deus em que eu caminho com Ele e eu tenho menos preocupações. Eu tenho um Deus que acalenta a minha alma. Eu tenho um Deus que eu posso falar para Ele, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu tenho menos noites mal dormidas. Porque ansiedade é isso. Ansiedade você perde o controle da sua mente. E a sua mente fica te pregando peça, que você tem que resolver, que você tem que resolver aquilo, que você não para de pensar naquele boleto, você não para de pensar naquele problema, você não para de pensar naquela questão. E isso vai te atormentando, 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 que rouba o seu sono. Rouba o seu descanso. Rouba a sua paz. Agora, quando a gente entra numa relação em que eu sou filho do meu pai, e o meu pai pode tudo, e o meu pai me ama, a minha ansiedade diminui. A minha ansiedade diminui. Mas aumenta a minha liberdade. A minha liberdade. Porque eu sei que por mais que, e claro que nós devemos orar, e a gente pede para Deus abrir porta de emprego, e a gente pede aqui todo domingo para Deus curar, e a gente clama a Deus, mas quando eu creio que eu posso orar, seja feita a tua vontade e não a minha, eu me coloco num caminho, gente, de liberdade. De liberdade. Porque eu sei que eu estou lidando com meu pai, eu estou mandando currículo, eu estou mandando CV, eu estou fazendo a minha parte, mas eu sei que a porta que tem que abrir, ela vai abrir. Eu sei que a porta que vai fechar, ela vai fechar. E se eu receber um não numa entrevista, poxa, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo. Mas eu sei no meu íntimo como cristão, como filho de Deus, eu sei, essa porta fechou, mas a minha alma está em paz, porque seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sei que aquela situação complicada que me atormenta, que me tira o sono, que me faz ficar uma noite em clara lá, acordado, desperto, ligado, eu sei daquilo lá, mas quando eu experimento essa experiência de Jesus, que Jesus está nos ensinando, eu experimento algo em que eu estou liberto. Porque se aquele problema não for solúvel, não sei se é essa palavra, né? Solucionável, mesmo eu me dedicando, me empenhando para solucionar, se eu não conseguir resolver com todas as capacidades que Deus me deu, seja feita a tua vontade e não a minha. Vocês estão percebendo como isso liberta a gente?
nos arranca desse vício de ansiedade, essa rota, essa engrenagem que se retroalimenta e vai destruindo, e vai intoxicando, e vai nos cansando, e vai nos atormentando. Isso chega a um ponto, gente, talvez a gente alcançar um nível de maturidade em que a gente pode acordar todo dia e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Você vai ter reunião chata, você vai ter problema em casa, o cano vai entupir, você vai ter despesa inesperada. Mas quando você sabe que você está numa relação com um pai amoroso e você pode orar de verdade, seja feita a tua vontade, não a minha, você consegue viver uma outra consequência disso tudo. Menos ansiedade, maior liberdade e alegria no viver. Alegria no viver. Porque lamento te informar, os problemas não vão acabar. Não vão acabar. Eu estava esse final de semana, na verdade ali no feriadinho, a gente conseguiu dar uma escapadinha para Ibiúna, numa chacrinha com os meus sogros. E a gente estava lá e eu estava à noite lá, fazendo como o Joaquim comentou comigo, Contemplou a natureza? Contemplei. Estava lá no meu cantinho, sozinho, o pessoal lá, eu olhando para as estrelas, olhando para sentindo aquele cheirinho de mato, Coisa que a gente não está acostumado aqui na cidade, no nosso contexto urbano. E eu estava pensando, eu estava com meu coração tão inquieto, tão preocupado por conta do Luan, por conta do Tiago, por conta das pessoas que estavam sofrendo na nossa comunidade, E é claro que isso nos preocupa, são os nossos irmãos, são as nossas irmãs. Agora, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus para quem eu oro. Eu sei que eu não estou lidando com o gênio da lâmpada. E mesmo em meio àquelas preocupações, e continuei preocupado, continuei inquieto, continuei no telefone ali recebendo notícias, mesmo diante dessa situação toda, apareceu uma janela de oportunidade, numa situação em que eu sabia que eu não podia fazer absolutamente mais nada, de olhar para as estrelas, olhar ali para aquela natureza, olhar para aquele momento e dizer dentro do meu coração: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. A minha vida é tua, as minhas vontades, os meus desejos não são necessariamente meus, eles não têm que ser controlados por mim, eu não tenho gestão disso. Está tudo na tua mão. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Deus, o Senhor é a quem nós recorremos. Eu pude experimentar e viver aquele momento. Você tem sentido alegria no viver em meio à dor? Você tem sentido alegria de viver em meio às desesperanças? Você tem sentido alegria de viver em meio às preocupações como eu estava preocupado? Você tem sentido alegria de viver em meio às tristezas da vida? Tem coisa, gente, tem cálices que nós vamos ter que tomar. E o que você vai fazer da sua vida? Se você não tiver esse finalzinho da oração de Jesus dentro da tua alma, escrito no teu coração, mas seja feita a tua vontade e não a minha, que vai culminar lá na cruz: Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. Se você não tiver essa entrega a Deus, você vai permanecer prisioneiro dos seus problemas, prisioneiro das suas angústias, prisioneiro das suas aflições, prisioneiro dos seus medos. E a experiência espiritual que Jesus está propondo para a gente é uma experiência em que a gente deposita a nossa ansiedade em Jesus, nele. Porque a gente não fala da boca para fora: seja feita a tua vontade, não a minha. É porque, de fato, a minha vontade é muito menos importante do que a de Deus. Porque, de fato, a minha vontade, na minha experiência espiritual, ela tem que ficar submissa ao Senhor. Senão vira um crente mesquinho, chato, infantil. Não é isso que Deus quer para a gente. Não é isso que Deus quer para nós. Essa oração de Jesus,
nós aprendemos a nos lançar nele. Nos lançar no coração do Pai. Eu gostaria muito que nós não desperdiçássemos este aspecto terapêutico do Evangelho. Aqui talvez esteja uma das chaves muito importantes para a gente poder viver uma vida muito melhor, muito mais em paz. E eu quero de alguma maneira te encorajar a orar nessa noite. Uma oração talvez igual, talvez um pouco semelhante, mas te encorajar nessa noite a se entregar para Deus. Quem você é hoje? Quais os medos, quais as aflições, quais são os cálices que estão se apresentando diante de você e que você está dizendo para Deus, eu não quero tomar. E mesmo o seu gosto não sendo satisfeito, você tem coragem de orar e dizer, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Você sabe das situações que você tem enfrentado. E Deus está nos encorajando nessa noite. Se entrega. Se entrega. Entrega-se a Deus. Entrega a Deus também, coloca diante do Senhor, orando isso, as suas limitações. Você não pode tudo. Eu não posso tudo. Nós nunca vamos poder tudo. Muitas das nossas vontades não vão ser realizadas. Muitos dos nossos desejos não vão ser concretizados. Mas entrega para Jesus a sua limitação. Muitas das nossas dores, elas naquele momento lá, no momento em que está doendo, não vão ser amenizadas, a gente vai sentir dor. Mas entrega a sua dor para Jesus. E por fim, se liberte para que você possa viver a alegria do dia chamado hoje. Porque é esse o dia que a gente tem. A gente tem o hoje. O boleto que está lá na semana que vem, a gente não sabe nem se a gente tem um amanhã, se está pensando na semana que vem. Aquele problemão lá dificílimo de solucionar, você não pode solucionar ele hoje. Vai demorar meses, anos para você resolver o problema do teu casamento, a sua relação com o teu filho, problema com um amigo, problema profissional. Vão demorar meses, anos talvez. Você vai deixar para ser feliz na hora que o problema estiver solucionado ou você vai entregar para Jesus, se libertar disso, para você desfrutar da alegria do dia que se chama hoje, hoje. Amanhã você não tem. Semana que vem você não tem. Seja feliz em Cristo hoje. Isso, não estou pregando escapismo, tá? Da sua responsabilidade de resolver e dar conta dele. Eu estou falando de uma experiência espiritual que te liberta para você viver a alegria no agora. Quero ler para vocês, se vocês quiserem ficar cabeça baixa em oração, quero ler para vocês 3 textos importantes das Escrituras. Jesus vai dizer em Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com o amanhã. Filipenses 4, de 6 a 7, o apóstolo Paulo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Só experimenta isso quem é filho, quem é filha. Apresentem seus pedidos a Deus. 1 de Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele. Tem cálice que você não quer tomar, você sabe que você vai ter que tomar, você está com medo, você está preocupada, você está aflito, você está aflita. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Lancem sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês.
como um pai cuida dos seus filhos, como uma mãe cuida dos seus filhos, com proteção, com amparo, com cuidado. Se você deseja nessa noite, orar essa oração, seja feita a tua vontade, Deus, não a minha vontade. E entregar a tua ansiedade ao Senhor. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Amém. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite preciosa, Pai. Desse ensinamento tão lindo da Tua palavra, desse ensinamento da Tua própria oração. Nós cremos que tudo o Senhor pode. Nós cremos, Pai. E nós temos também alguns cálices que a gente tem virado para o Senhor e dito: Pai, se possível, passa de mim esse. Esse está difícil. Essa situação está complicada. Isso está me gerando ansiedade, medo. Deus, nós temos isso, nós experimentamos isso. Que o Senhor nos ajude nessa noite a orarmos, como o Senhor orou. Não seja como eu quero, mas o que Tu queres. Ensina-nos a orar, Pai. De tal forma que essa oração represente um lançar-se em Ti, em Ti. Eu peço por esses irmãos, Pai amado, essas irmãs que estão em pé. Pai querido, que eles possam, Pai, se lançar no Senhor nessa noite. Que eles possam experimentar dessa mesma experiência que o Senhor teve, dessa mesma confiança que o Senhor teve, dessa mesma entrega que o Senhor teve, Pai. Que eles possam ter, pelo Teu poder, a ansiedade diminuída, atenuada. Que eles possam viver na liberdade de saber que se a porta abriu, é para a Tua glória. Se a porta fechou, é para a Tua glória também. Pai querido, que eles possam desfrutar da alegria da vida que o Senhor tem para cada um deles. Em meio às dores, em meio aos problemas, em meio às enfermidades, em meio aos lutos. Que eles possam encontrar janelas de oportunidade para, como o Senhor disse, dizer para o Senhor: a Ti entrego o meu espírito, Deus. Não seja feito como eu quero, mas como Tu queres, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, lançando em Ti toda a ansiedade. Que eles possam experimentar essa experiência hoje, Deus, aqui, nessa casa de oração. Espírito Santo, ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs, Pai, a poderem ser libertos dessas algemas de ansiedade, dessas correntes psicológicas em que nós nos metemos, Senhor. Para que eles possam experimentar essa leveza do Evangelho que faz com que a gente viva um dia por vez. E que esse dia seja vivido para a Tua glória. Que esse dia seja vivido com a Tua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos dias bons e nos dias maus. E nada nem ninguém, nem deste plano e de outro plano, roubará a alegria do Senhor que habita em nós. Essa é a nossa oração, essa é a nossa petição em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos todos ficar em pé. Eu queria mudar um pouquinho o protocolo, Bia, se me permitir. Vamos cantar Canta Minha Alma. E vamos cantar como salmista. Coloca a tua alma no lugar. Diz para ela, diz para a tua alma nessa noite, para ela ficar alegre.
Diz para a tua alma nessa noite para ela cantar. Diz para a tua alma nessa noite que existe um Deus que pode tudo e que a esse Deus